Gente, o que mais me frustrava quando eu levava o Otávio no pediatra e relatava alguns sinais que hoje eu sei que é de autismo e eles falavam que era normal, que ia passar. Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, explicando quais foram os sinais que o Otávio teve, pra vocês verem se correspondem aos sinais que os seus filhos têm. Falar em terceira pessoa. O Otávio falava sempre assim, o Otávio vai comer, o Otávio é o Mário, o Otávio quer brincar. Ele não falava, por exemplo, eu vou brincar, eu vou correr, eu vou comer, entendeu? Era sempre na terceira pessoa. Esse falar em terceira pessoa se chama afasia, que é a linguagem pobre. Então a criança não sabe usar a primeira pessoa, ela usa a terceira. Evitar contato olho no olho. O Otávio ele não olha num olho para falar com a gente. Por exemplo, se eu preciso falar com ele, quero que ele olhe para mim, eu tenho que ir lá, segurar o rostinho dele assim e falar, ó, tu olha pra mamãe que eu vou falar uma coisa importante. E aí ele olha para mim, mas ele não olha no meu olho. Ele fica virando o olho para cima, pro lado, para baixo, e isso é desde pequenininho. Quando eu amamentava ele, que foi das coisas que eu relatei, o médico falou que era normal, que era porque o bebê demora a enxergar. Quando eu tava amamentando ele, eu olhava para ele, ficava com o olhar vazio, um olhar perdido, entendeu? Ele ficava tentando focar em qualquer outra coisa, menos nos meus olhos. Dificuldade de socialização. Ele prefere brincar sozinho do que brincar em grupo, por exemplo. Ele tem dificuldade de interagir com outras crianças. E para ele é mais fácil interagir com adultos. Ele prefere, por exemplo, ele tá numa festa, em vez de ele ir brincar na rodinha de criança, ele prefere ficar conversando com os adultos. E se antigamente, antes da gente fazer a terapia, se eu não fosse lá e fizesse uma ponte para ele brincar com as outras crianças, ele não ia. Ele ficava grudado comigo, com o pai dele, e não ia brincar. Mesmo às vezes ele querendo ir. Ele vendo as outras crianças brincando, ele falando, olha mamãe, eles estão brincando disso e daquilo, ele não ia. Então eu tinha que fazer essa ponte pra ele. Hoje em dia, depois da terapia, ele até vai brincar com as crianças, mas ele tá brincando da maneira errada, porque ele não sabe como funciona. Então, por exemplo, as crianças estão brincando de boneca, de casinha. Ele vai, rouba o brinquedo e sai correndo. Ele acha que ele tá brincando, mas na verdade ele não tá. E isso é uma evolução, porque ele tá tentando contato com outras crianças. A gente tem que ficar agradecido por esse contato, ele tá tentando isso mesmo sendo da maneira errada. Dificuldade de reconhecer emoções. Vou dar um exemplo que eu acho que foi o exemplo que mais marcou a gente, que a gente falou assim, oxe, tem alguma coisa que tá errada. O Otávio, a gente teve uma época que a gente achou que ele era sociopata, porque acontecia algumas coisas e ele ria da situação. E a gente falava, gente, como que é possível? A criança tá rindo, uma situação triste, o outro tá sofrendo e ele tá rindo. E depois de tudo, da gente saber o diagnóstico, etc., tudo fez sentido, né? Teve uma cena no filme O Bom Dinossauro, que o pai do Arlo morre. Ele morre numa enchente. E naquela cena, o Otávio, ele gargalhava, ele tinha risos inapropriados, por exemplo. Mesmo com todos os sinais de que a cena era triste, ele estava rindo. Tinha música triste, adrenalina do momento, o Arlo chorando e etc., e mesmo assim ele estava rindo. Então ele não conseguiu identificar que ele era um sentimento triste, uma emoção triste. E uma coisa que ajudou muito o Otávio é que a gente assistia bastante filme com ele e a gente ia narrando o que estava acontecendo. Nossa, olha que dó, tadinho, ele tá triste. Nossa, olha que legal, agora ele tá feliz, ele tá dançando. Então ele foi aprendendo a olhar a característica na feição do personagem e identificar com o que a gente estava falando. Mas isso foi muitas vezes a gente explicando para ele o que estava acontecendo. Quando a gente ia explicar para ele, quando a gente narrava o que estava acontecendo, a gente sentia aquele sentimento para ele entender como era. Por exemplo, se o personagem estava triste, então a gente fazia as características de triste, a gente sentia que estava triste para ele poder reconhecer. E acho que o marco, né, que a gente ficou muito feliz, que a gente percebeu que deu certo, foi no filme dos dragões. Que acabou o filme, o pai do Soluço morreu e etc, e ele tava muito triste, ele tava chorando. Aí eu falei assim, caramba, funcionou, ele conseguiu reconhecer que era triste. Só que ele ficou extremamente constrangido. A gente não podia olhar pra ele, que ele ficava muito bravo, muito envergonhado. Não é que eles não sentem, que eles não têm emoção. É que eles não conseguem reconhecer a emoção. Eles não conseguem fazer essa leitura dessas emoções. Tanto que quando eles conseguem identificar, eles são muito mais sentimentais do que as crianças, as pessoas neurotípicas. Eles se expressam mais, eles sentem mais. Rigidez na rotina. O Otávio, ele tem uma rotina que ele criou pra ele e que se a gente quebra essa rotina, ele literalmente quebra. Ele chora, ele faz a chamada birra, que todo mundo fala, ai, tá fazendo birra, que não é.
Por exemplo, ele vai pra terapia todos os dias de manhã. Ele vai às 8 e chega às 11 em casa. Então ele chega e vai jogar. Aí eu vou dar almoço pra ele ir pra escola. Aí ele chega da escola, ele joga mais um pouco. Só que, por exemplo, se eu quebrar essa rotina, ele chegou da escola, eu falar assim pra ele, ó, hoje a gente vai pra casa da vovó. Aí ele fala, como assim? Não, eu vou jogar, mas tá na minha rotina, ó. Olha aqui, minha rotina, tem que seguir ela. E aí, tipo, ele começa a chorar, ele fica muito irritado. E se eu tenho realmente que ir em algum lugar e levar ele, não deixar ele concluir a rotina dele, vira um caos, porque ele fica muito frustrado. Outro exemplo pra vocês é que quando ele era um pouquinho menor, quando ele tinha uns 2 aninhos, chegava a hora de guardar os brinquedos, que eles fazem aquela zona, joga tudo no chão e etc. Eu falava, todo mundo guardava os brinquedos. Aí o Otávio começava a guardar. Aí ele guardava tudo. Aí o Gael ia e pegava um brinquedo, ele falava, não pode, não vai, porque tá na hora de guardar, não é hora de brincar. E aí ele começava a ter outra crise, porque na cabeça dele, chegou a hora de guardar, tem que guardar, não pode pegar, tem que ficar guardado. Mesmo o Gael pegando um brinquedo só de dentro do cesto de brinquedo, porque na cabeça dele é aquela rotina. Eles brincou, guardou, tem que ficar arrumadinho guardado. Dificuldades para aceitar grandes mudanças. Esse é, eu acho que o que mais impactou o Otávio, e até hoje a gente tem dificuldades por causa de uma grande mudança que aconteceu na vida dele, e é bem complicado. O nascimento do Gael. Quando eu engravidei do Gael, o Otávio era muito pequenininho, ele tinha uns 8, 9 meses. Quando o Gael nasceu, ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses. Ele era bem pequenininho. E ele não aceitou bem. Ele não aceitou que mudou. Então, às vezes, ele batia no Gael. Até hoje, ele fala, ai, vai todo mundo em família, menos o Gael. Porque ele ainda não conseguiu aceitar essa mudança na vida dele. Na cabeça dele, o Gael não deveria estar aqui. Tipo assim, não... Ele atrapalhou a minha vida, entendeu? E aí é um grande problema, porque a gente ainda não consegue mudar isso. Hoje, depois de muita terapia e muita conversa minha, do pai dele com ele, que ele consegue aceitar algumas coisas que tem no Gael, por exemplo. Ele consegue brincar junto hoje em dia, ele joga videogame junto e às vezes ele fica até ansioso pra chegar o momento deles chegarem da escola pra eles poderem jogar o joguinho que é de 2 pessoas. Hoje em dia ele começou a aceitar o Gael. Ah, mamãe, e o Gael? Ele não vem? A terapia ajudou muito nesse sentido, mas demorou muito. Ele tá com 5 anos, então tipo, começou a acontecer esses tempos atrás, meses atrás, pra ele começar a aceitar e entender que o Gael é parte da família e que ele não tá aqui pra atrapalhar, ele tá ajudando, ele tá acrescentando na família. E agora ele aceita. E a gente sempre enfatizou pra ele, Otto, o Gael é seu melhor amigo. Vocês vão estudar na mesma escola, ele vai te ajudar, ele vai te proteger. Porque, no fundo, a gente sabe que quem vai acabar assumindo esse papel na escola vai ser o Gael, porque o Otávio, ele fica meio perdido, né? Dificuldade de imaginação. Aquelas brincadeiras de faz de conta. O Otávio, ele tem muita dificuldade de entrar numa brincadeira de faz de conta. A cabeça dele não permite entender que você pode brincar de faz de conta, porque pra ele não é real. E se não é real, não é necessário. Por exemplo, a gente brincava de comidinha. Ah, vamos brincar de comidinha. Ele brincava, ele fazia a comidinha ali, só que na hora dele comer a comidinha, de eu dar pra ele comer, ele falava não. Aí eu, por que não? Porque é de mentira, não tem nada na colher. E aí a gente ficava assim, tá. Só que, por exemplo, ele dava pra gente, toma, mamãe, comidinha. A gente comia, mas ele não aceitava comer, porque ele sabia que era de mentira. Então ele não conseguia fazer de conta que existia uma comidinha ali. Ou brincar, hoje em dia, graças a Deus, depois da terapia, depois de muita conversa, muito jogo, muita coisa que estimula a imaginação dele, ele consegue brincar de que ele é o Homem-Aranha. Ou ele consegue imaginar isso. Mas às vezes ele acredita tanto que ele realmente acha que ele é o Homem-Aranha. São 2 extremos. Ele acredita demais ao mesmo tempo que ele não acredita, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Esse tempo atrás a gente tava tentando mudar pra um apartamento por causa de escorpião, é mais seguro, etc. A gente desistiu porque ele falou assim, ah, vai ser bem legal mudar num apartamento, né, mamãe? Porque aí eu vou poder pular lá de cima e soltar minha teia. Aí eu fiquei, melhor não. Outro exemplo é quando ele pega um copo, aí vamos supor, ele pegou um copo que tem um pouco de água. Aí ele quer refrigerante, aí a gente fala assim, joga na pia que aí eu coloco o refrigerante pra você. Em vez dele pegar o copo e jogar o líquido na pia, ele jogou o copo. Aí eu, Otávio, mas cadê o copo? Ué, você mandou jogar na pia. Assim, ele não consegue imaginar o que era pra fazer. Ele vai no lógico, no que você falou. Tem que ser muito específico e muito claro com ele. Então, Otto, leva o copo na pia, joga a água fora e traz esse copo pra mim pôr o refrigerante pra você. Aí ele conclui o que você pediu, mas tem que ser bem claro. Dificuldade de concentração. O Otávio, ele tem muito problema para sentar e comer sentado. Ele não consegue se concentrar nessa atividade simples. Ele come
correndo em círculos, pulando, o que a gente acha perigoso, porque pode acontecer de engasgar, né? Mas ele não consegue concluir essa atividade simples, entendeu? Ele não consegue se concentrar nisso. Ou, por exemplo, escovar o dente, que é uma atividade muito simples. Até hoje ele não consegue se concentrar em escovar o dente. Eu tenho que ir lá escovar o dente pra ele. E aí ele fala, mãe, eu não consigo, ele não consegue se concentrar nessa atividade simples. E até mesmo, por exemplo, se eu mando ele, tu vai lá na cozinha e pega pra mim um copo. Ele chega na cozinha, aí ele olha, e ele volta sem nada. Eu falo, cadê o copo, Otávio? Que copo? Eu falei, eu pedi pra você pegar o copo, mamãe. Aí ele, tá. Aí ele vai de novo e esquece de novo que era pra pegar, porque ele não consegue se concentrar. Ou ele estressa e fala, não achei, e fica bravo. Hiperfoco. Interesse fora do comum em algum assunto ou coisa. Por exemplo, no caso do Otávio, é jogos. Ele tem muito interesse em jogos, então ele sabe tudo sobre aquele determinado jogo que ele tá obcecado agora. Por exemplo, começou com Mario, então ele sabia tudo do Mario. O nome de todos os personagens, tudo que tinha que fazer nos jogos. Ele assistia tudo quanto é vídeo que tivesse falando do Mario, todos os Marios possíveis que existem. Aí teve dinossauro, quando ele foi, acho que foi o primeiro, né? O primeiro hiperfoco dele foi dinossauro. E aí ele sabia o nome de todos os dinossauros. O quarto dele era de dinossauro, então ele tinha uma coleção gigantesca de dinossauros. Ele assistia filmes de tudo que falava de dinossauro, então ele era tipo expert em dinossauro. Aí ele mudou. Aí ele foi pro Mario. Ele foi mudando os hiperfocos dele, por exemplo. Passou do Mario pro Minecraft, do Minecraft pro Roblox e assim vai indo. E aí ele sabe tudo sobre esses jogos. Ou outro hiperfoco que ele tem é ciência, por exemplo. Ele gosta muito de falar sobre espaço, sobre o corpo humano. Se ele puder ficar horas conversando com você sobre isso. E ele tem muito interesse. Ele assiste vídeo, tudo que engloba essas coisas que ele gosta, ele vai saber praticamente tudo. Ele faz muitas perguntas difíceis que ele tira da cachola dele. Uma pergunta que ele fez esse tempo atrás era: mãe, o Sol é o centro do nosso universo? Então é por causa dele que a gente tá flutuando? Aí eu fiquei assim, Otto, quem te contou isso? Ele, ninguém me contou. Eu cheguei a essa conclusão sozinho. Ele tem 5 anos, tá? Outra pergunta que ele fez foi: mamãe, como a comida que você come vira o neném que tá na sua barriga? Aí fui explicando pra ele, né, que dos nutrientes, patati patatá. Outra pergunta que ele fez, aí foi relacionada a ciência e jogo ao mesmo tempo, ele deu uma misturada assim. Mamãe, se a gente controla o Mario, quem controla a gente? Sensibilidade sensorial. No caso do Otávio, é auditiva e de contato com alguns tecidos. Então, o choro do Gael sempre irritou demais ele. Às vezes a gente estava no carro e aí ele acabava agredindo o Gael porque o Gael estava chorando e estava incomodando ele. Aí virava aquele limbo. O Otávio chorando porque o Gael estava chorando e eu não conseguia acalmar o Gael pro Otávio parar de chorar. E aí ele, até hoje, se você pergunta pra ele, Otto, vamos supor, ele fala assim, eu não gosto do Gael. Você pergunta, por que você não gosta? Ele fala, o Gael é muito barulhento. Tecido, por exemplo, a gente colocou uma vez um lençol de dinossauro na cama dele e era de microfibra. E aí ele falava assim, eu não gosto da minha cama é de plástico. E eu ficava assim, como que a cama é de plástico? Sua cama é... A melhor cama que tem aqui em casa é a sua. Pesquisando, eu descobri que era por causa do lençol de microfibra que ele ficava incomodava a pele dele. Então, depois que eu troquei todo o jogo de lençol da cama dele, coloquei um de 100% algodão, ele dormiu tranquilo. Ele aceitou. Inclusive, ele estava certo. Microfibra é feito de plástico. Crise por excesso de barulho, por muitos estímulos. Por exemplo, quando a gente ia num shopping com ele e tinha gente falando, música tocando, movimentação, gente andando pra lá e pra cá, muito cheiro de comida e etc. Ele ficava extremamente irritado, ele chorava, ele não queria ir. Toda vez que a gente ia sair, ele já começava a chorar antes da gente chegar no lugar. Ele ia chorando o processo inteiro. E eu falava, meu Deus, é um saco sair, porque ele literalmente não parava de chorar um minuto. Outro exemplo é o seguinte, a gente morava em Curitiba, tinha um shopping pertinho de casa, cerca de 1 quilômetro mais ou menos, e a gente costumava ir andando, porque era bem gostoso, era fresquinho, era uma caminhada. E as crianças iam num carrinho, e eu e o Daniel ia andando empurrando o carrinho. E ele ia chorando de casa até o shopping. Ele ia chorando e irritado, enquanto o Gael, ia aproveitando. Passarinho, o carro. O Gael ia super de boa. E o Otávio chorando. E a gente ficava, não é normal esse menino chorar tanto. A gente relatava pros pediatras. Só que, isso daí é coisa de criança, é que ele é birrento. Regressão da fala. Eu acho que esse é um dos que mais assusta os pais de autista. Porque às vezes a criança tá desenvolvendo, tá falando, tá aquela coisa linda, de repente ela regride. Ela para
E aí, em vez de ela começar a pronunciar algumas coisas, ela começa a fazer aqueles barulhinhos de bebê. No caso do Otávio, acho que ele ficou um mês, né? Tipo, ele regrediu algumas coisas. Em vez dele pedir pra gente fazer o que ele já estava acostumado ou mostrar alguma coisa pra gente, ele ficava E aí a gente... Otto, fala o que você quer, porque eu não estou entendendo. Eu não entendo a linguagem do Você precisa me mostrar, me falar. E aí, tipo, ele preferia pegar a minha mão e me mostrar. Eu acho que durou mais ou menos 1 mês, 2. E aí depois ele evoluiu novamente. E aí a gente falava pra ele, Otto, fala o que você quer, senão eu não vou pegar, porque eu não sei o que é que você quer. E aí ele, tipo, foi se forçando a voltar a falar de novo. Isso pode acontecer desde quando é bebê e que tá aprendendo a falar, até a vida adulta. Pode voltar, como pode estagnar e ficar ali e não voltar a falar, tá? No caso do Otávio, graças a Deus, e é muito estímulo, ele recuperou, ele se desenvolveu. O Otávio, ele sempre foi muito precoce. Ele falou antes da hora, ele andou antes da hora, ele saiu da fralda antes da hora. E aí eu acho que por isso também dificultava os pediatras a acreditar que ele pudesse ter alguma coisa. Linguagem própria. A criança cria uma linguagem que só ela entende o que ela tá falando. Ele criava palavras, por exemplo, ele estava assistindo um vídeo e aí na cabeça dele vinha uma palavra e aí ele criava aquela palavra para aquele objeto, aquele vídeo, aquele personagem, aquilo. Uma palavra que ele usou muito era monetem. Eu quero monetem. Monetem. O que é monetem? E aí eu ficava louca, porque ele ficava, eu quero monetem, e eu não sabia o que era monetem. Até que um dia ele falou, mamãe, ó, eu tô assistindo monetem. Aí eu falei, para, deixa eu ver o que é isso. Aí eu descobri que era um youtuber que ele estava assistindo. E ele criou essa palavra para identificar na cabeça dele. Ele criava várias coisas, uma linguagem própria dele que só ele sabia o que significava e ninguém mais. E é um caos, porque você fica muito perdido. Stings. O que é stings primeiro? Stings são movimentos repetitivos para se acalmar. Por exemplo, no caso do Otávio, ele deita no chão e ele fica se esfregando assim, ó. Isso, eu acho que foi uma coisa que eu fiquei muito chateada na hora que eu descobri que ele era autista. Porque eu cheguei a levar ele em médico plantonista, tipo de hospitais. Eu cheguei a levar pro pediatra dele. Eu mudei de pediatra e relatei, ou seja, foram 3 médicos diferentes que me falaram que era normal, que ele tava com coceira da fralda e que ia passar a hora que ele saísse da fralda. Ele saiu da fralda, não passou, ele continuou e eu levava ele no médico porque ele falava, mamãe, meu pipi tá doendo. Porque ele deita no chão e aí ele fica, tipo, se esfregando assim. E ele faz isso até hoje, por horas. Tem dia que ele faz tanto esse movimento que ele dorme. Ele fica encharcado de suor e dorme. Ele também costuma correr em círculo. Então, tipo, ele fica ali, correndo em círculo. Esse diminui um pouco, era mais quando ele era mais pequenininho, mas ele fica correndo em círculo. Outra coisa, ele fica pulando. Pô, ele tá num lugar que tem muito estímulo e ele fica pulando. Sei lá, umas 1000 vezes. Isso até hoje na escola. Isso daí eu acho que ele vai levar pro resto da vida. Até hoje em lugares, por exemplo, aniversário, shopping, escola, esses lugares que são muito movimentados, ele faz isso pra se acalmar. Então ele fica pulando, deve dar uns 1000 pulos num dia. Repetição de palavras ou frases. A gente foi no circo, lá dentro, etc. Eles só aceitavam nota. E aí a gente não tinha nota, a gente só anda com cartão e etc, Pix. E aí a gente comprou uma batata daquelas chips. E aí beleza, que eu era o cara que aceitava o Pix. E aí o Otávio falou, eu quero a pipoca. E aí não dava pra comprar pipoca porque eles não aceitavam Pix e nem cartão, eles só aceitavam nota. E aí eu fui explicar pra ele, não dá pra comprar pipoca porque eles não aceitam, E aí tá bom. Várias vezes durante o espetáculo ele ficou pedindo a pipoca. Eu quero pipoca, eu quero pipoca, eu quero pipoca. Eu comprei brinquedo pra eles pararem, pra ele, tipo, dispersar um pouquinho, etc. Ele não deu trabalho. Ele ficou assistiu o circo bonitinho, não ficou chorando, não ficou gritando, mas virava e mexia, ele voltava na pipoca. Aí acabou, fomos embora. Eu cheguei em casa, eu falei pra ele, a mamãe chega em casa e faz a pipoca pra você comer. Eu cheguei em casa, fiz a pipoca, ele comeu, dormiu, no outro dia ele acordou. Ele falava assim, mamãe, por que você não comprou a pipoca no circo? E tipo, já passou 1 mês que a gente for no circo e ele ainda tá falando da pipoca. Da próxima vez que a gente for no circo, você não vai comprar a batata, vai comprar a pipoca, porque no circo só pode comer uma coisa. Ou, por exemplo, um momento aleatório, do nada ele entra em crise por causa da pipoca. Por que você não comprou a pipoca no circo? E ele começa a chorar. Outra coisa, a gente ia no mercado e uma vez, a gente sempre ia com ele, eu e o Daniel, uma vez o Daniel foi sozinho com ele. E aí ele, no meio do mercado, não é que ele estava me chamando, ele estava repetindo a palavra inapropriadamente. Ele ficava, mamãe, mamãe, mamãe,
mamãe. Mesmo o Daniel falando pra ele, não, ó, a gente vai ver a mamãe depois, etc, etc. Aí, tipo, passava horas não, passava um tempo, assim, ele tava distraído e de repente mamãe, mamãe, mamãe. Ou qualquer palavra que ele acha legal, o som, etc, ele fica repetindo. Esses dias atrás ele ficava, passa o Pix, vai lavar a louça, passa o Pix, vai lavar a louça, tipo, aleatoriamente, ninguém tá falando disso. Sei lá, a gente tá assistindo um filme e de repente ele fala, passa um Pix, vai lavar a louça. E aí ele fica e repete até infinitamente. Teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a falta de se colocar no lugar do próximo. E voltando lá nas emoções, como eu havia dito, ele tem dificuldade para reconhecer as emoções. E para a gente ter a empatia, a gente precisa reconhecer as emoções. E ele tem essa falta, ele tem esse déficit. E aí tem um teste que a gente fez nele, que faz quando se suspeita que a criança é autista. Chama teste de Annie e Sully. Vou explicar rapidinho, só para vocês entenderem. É duas bonequinhas, uma tá com biscoito, a outra tá com um refrigerante. Uma sai e deixa o biscoito aqui, a outra vai e pega e esconde o biscoito. A hora que a menininha volta, a gente pergunta pra ele, Otto, onde tá o biscoito? Onde que ela vai falar que tá o biscoito? Aí ele fala assim, ah, tá ali. Ele aponta pro lugar que a outra escondeu. Qual é a conclusão? Não tinha como essa bonequinha saber que tava ali, porque ela saiu. Então ele não tem esse, tipo assim, olha, não tem como ela saber, ela saiu. Não dá pra se colocar no lugar dela, entendeu? Ele já vai logo no óbvio, onde ele já sabe que vai estar. Imersão no próprio mundo. Eles ficam imersos no mundo deles e aí ele não responde ao chamado. E aí às vezes você fala assim, eu acho que meu filho é surdo, porque eu tô chamando e ele não está me ouvindo. E aí você fala assim, não é possível, essa criança deve ter algum problema auditivo. Não é, ele só tá imerso no mundo dele e nada do que você falar vai fazer sentido naquele momento, então cagou pra você. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, Otto, a mamãe quer falar com você. Aí ele, tipo, ele olha, ele volta pro mundo dele, aí você tem que chamar de novo. Aí ele, tá, o que você quer? E aí a gente acabava achando que ele era surdo e não ouvia o que a gente tava falando. E às vezes a gente ficava gritando pra ele ouvir e não adiantava. Você pode gritar na orelha da criança que ela não vai. Você tem que tirar ele do mundo dele ali, dos pensamentos dele, pra ele poder te ver. Te ouvir e ouvir a sua explicação, o seu pedido. E não é que ele não te escuta, tá? Ele tá te ouvindo. O problema é que pra ele, o que você tá falando não é importante. O que ele tá pensando ou o que ele tá fazendo é mais importante. Então ele, tipo, ele te abstrai. Ele fala, sai, não tô te ouvindo não. Continua fazendo as coisinhas dele. Grunhidos. Eles ficam fazendo um barulho. Tipo, o Otávio ficava fazendo um barulhinho específico. Agora eu não me lembro muito bem qual era o barulho, mas com uns 4 anos ele ficava fazendo um barulhinho. Vamos supor, mi, 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 mi. Ele tinha um barulho específico, eu não lembro agora pra te dar de exemplo, mas são esses barulhinhos que normalmente as crianças não fazem. Mi, 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 na, entendeu? É, quando o Otávio tá bravo, ele fica... Dificuldade para finalizar uma tarefa no meio. Eles não conseguem, eles não aceitam interromper algo que eles estão fazendo, sem uma conclusão. Parece que você tá arrancando um braço deles. Não dá. O Otávio, ele tá jogando, ele tá concentrado lá no jogo dele, e aí ele não terminou a missão, aí você fala pra ele, ó, tá na hora de ir pra escola. Ele, não, porque eu não acabei, eu preciso acabar aqui, ó, eu tenho que terminar essa fase. Não, Otto, a gente precisa ir pra escola, deu o horário, ó, Aí ele fala, não, mãe, eu não acabei ainda, eu preciso acabar primeiro. E aí, tipo, se você tira ele, quebra esse ciclo pelo meio, ele fica extremamente irritado. E é um sofrimento, tipo, ele sofre de verdade, ele chora de soluçar, é uma coisa que machuca ele. E aí a gente tem, hoje em dia, depois da terapia, a gente conseguiu algumas técnicas e a gente já vai avisando ele antes de tudo, tipo, ó, o reloginho tá aqui no vermelho, a hora que chegar tá no verde, a hora que chegar no vermelho, deu a hora, a gente tem que parar. E aí vai chegando o reloginho, ele vai ficando agitado pra ele terminar logo, pra não precisar parar no meio. Agrupamento por formas ou cores. O Otávio, quando ele fez 4 anos, eu dei uma caixa com umas 1.500 peças de Lego pra ele, que ele adorava brincar de Lego. E aí, a hora que ele viu que o saco veio todo misturado, ele falou, mamãe, não dá. Como assim não dá? Você queria tanto Lego, como que não dá? Tá tudo misturado, tá uma bagunça, não dá pra brincar. Aí eu tive que comprar uma caixa, separar aquelas organizadoras que são separadas por quadradinhos pra ele organizar o Lego. Então ele separava todos por forma. Por exemplo, Lego de 4 pininhos, Lego de 6, Lego de 10, e assim vai. Os Legos dele eram todos separados. A criança não aponta. Por exemplo, ele pega e leva a sua mão. Ele não aponta assim, olha mãe, a luz, o sol, o brinquedo. Ele pega você pela mão e leva a sua mão pra pegar as coisas.
O Otávio, ele fazia muito isso. Por exemplo, ele queria assistir um determinado desenho, ele pegava a nossa mão e colocava na TV ou no controle, alguma coisa assim. Ou ele queria comer uma bolacha, ele não falava, pega a bolacha. Ele ficava, e levava a nossa mão, puxava a gente pela mão. Andar na ponta dos pés. Isso ele fez pouco, mas ele fez. Quando ele tá muito agitado, aí ele ficava, tipo, correndo na pontinha do pé. Colocar objeto na boca. O Otávio, ele coloca tudo na boca. Quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Desde um papel que tá amassado no chão até comer a pontinha da mesa. Então, se ele tá agitado ou se ele tá hiper focado em alguma coisa, muito concentrado, ele precisa mastigar alguma coisa para se acalmar. A gente comprou um colar mordedor para autistas, vende, é próprio para isso, para eles morderem. É seguro, não quebra, não tem perigo de intoxicação, de engolir um pedaço. Um exemplo básico é o controle do videogame do Daniel. Ele mordeu todo o analógico, ele comeu o analógico de tanto que ele mordia. Ele tava jogando e ele ficava tipo nervoso ou ansioso e ele começava a morder. E aí ele ia comendo e correndo tudo que ele achava pela frente. Outra coisa é não brincar de maneira adequada com os brinquedos. O que é? Por exemplo, ele brincava de motoca. Ele não sentava na motoca como o esperado para uma criança que ganha uma motoca, que é sentar e tentar andar. Ele girava a motoca de ponta cabeça e ficava brincando com o pedal. Então ele não brincava de maneira adequada com aquele brinquedo. As próprias pecinhas do Lego, em vez dele montar o Lego, ele enfileirava o Lego. Ele colocava vários Legos enfileirados. Então, esses foram alguns dos sinais em crianças. Não são todos, óbvio, porque tem muitos sinais e é por isso que a gente precisa levar a criança num especialista para o diagnóstico. Se você identificou algum desses sinais no seu filho, saiba que é um alerta, não é diagnóstico, tá? Para tentar se enquadrar como autista, você tem que ter vários desses sinais juntos, não é 1, 2 ou 3, você precisa ter mais do que isso. Eu coloquei alguns que o meu filho apresenta, tem vários vídeos que você pode pesquisar a respeito dos sinais extras, que são os mais incomuns, que esses daqui são os mais comuns, o que a maior parte das pessoas apresentam. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado e fiquem esperando pelo próximo vídeo. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Eu não sou psicóloga, mas esses foram sinais, o que a gente aprendeu com o nosso filho, que é autista, o diagnóstico dele, graças a Deus, saiu. Foi o que as psicólogas passou pra gente, o que o pediatra ensinou e é o que eu tô passando pra vocês. Lembrando que quem dá o diagnóstico é um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista e o pediatra. Eu sou a Gabi e você pode me encontrar nas redes sociais, @GabiLoctor.